Ah, tá bom? 10 para 5, vamos falar da macaca, meu caro Rafael Pio. Vamos falar da macaca, Cabelo? Eu queria abrir o noticiário da Ponte com uma pergunta que o Tandy Negrão mandou aqui pro Carlão. Boa tarde, Cabela, Pio e Carlão. Carlão, pensando em Série B e todos em forma, o que você acha desse time? Ele tá colocando com 3 zagueiros aqui, ó. Então seria Igor Vinhas, Fábio Sanches, Dedé e o Thiagão, aí Norberto na direita, Guilherme Santos na esquerda, Marco Júnior, Matheus Jesus, Luca e Moisés. Eu, sinceramente, eu não gosto da formação com 3 zagueiros, mas o ouvinte gosta e eu respeito. Com 3 zagueiros não seria a minha formação. Mas batendo papo a respeito do time da Ponte, e até pela metodologia, a ideia de jogo que tem o Gilson Kleina, o próprio Marco Antônio Eberlin, que entende de futebol e com certeza vai debater com o Gilson alguma coisa de escalação, que eu não acho errado, sabe? Não vejo assim, de uma radicalização, não vai interferir no meu trabalho. Não, com certeza o Gilson vai bater papo com o Marquinhos, até porque o Marquinhos é um bom papo, principalmente falando de futebol. E eles são partidários de um esquema bem fechadinho ali no meio campo. Eu acho que a Ponte, ele vai montar a Ponte com 3 volantes, só Mas que com um 2 desses zagueiros. volantes, com 2 zagueiros, só que um desses volantes sendo o Matheus Jesus. Que na verdade, se estiver em forma, se estiver bem, se transforma em um meia, em várias oportunidades. Então eu acho que essa é a primeira ideia do Gilson Kleina, com 3 volantes, talvez um Leonaldo, um Marcos Júnior e um Matheus Jesus. Mateusão fazendo, indo e voltando, né, não perdendo viagem. Não perdendo viagem, o Leonaldo um pouco mais aqui, cão de guarda, e o Marcos Júnior saindo bem. Essa é uma ideia. Eu acho que com 3 zagueiros, respeitando a opinião do ouvinte, mas acho difícil a Ponte começar com 3 zagueiros, mas com 3 volantes, eu acho. Com certeza. Aí nesse caso, os armadores, Leonaldo e o Matheus Jesus, quando estiver chegando. O Matheus como um volante, mas o volante que vai sair pra chutar, vai sair pra armar, porque ele tem essa capacidade. O Matheus, o último grande momento dele de verdade foi no Oeste. Pô, eu trabalhei, não sei se o Pio estava, ou você, Cabela, também, um jogo Oeste-Guarani aqui, aquele time bom do Oeste, com o Elvis, com o Roberto, com o Mazinho e o Matheus Jesus. Pô, ele acabou com o jogo, jogando de volante, mas chegando a todo momento. Não sei se ele fez gol, mas foi uma virada do Oeste sobre o Guarani por 3-2. O Matheus jogou muita bola. Aquele campeonato que o Oeste fez em 2018, acho. O Matheus Jesus estava um assombro, tanto é que o Corinthians o contratou, né? Então a gente fica na expectativa de como que o Matheus Jesus vai se apresentar. Acho que se ele se apresentar focado, fininho, ele é parte essencial no esquema do Gilson Kleina, principalmente se ele adotar o esquema com 3 volantes. Ô, Tandy, acho que esse time veio com 10, não veio? Igor Vinhas, aí Fábio Sanches, Dedé e Thiagão, Norberto na direita, Guilherme Santos na esquerda, Marco Júnior e Matheus Jesus, Luca e Moisés. 10, tá faltando um aqui. Tá faltando 10. Põe o Leonaldo aí. Tá faltando o 10. Tá faltando o 10. Exatamente, é só isso que tá faltando. Bom, rapidamente, só fazendo um passeio entre o profissional e o time da base, daqui a pouco, às 15 para 6, a Ponte decide, né, a vida dela na Copinha. A Ponte precisa de uma vitória, empate não serve. Ela precisa de uma vitória para seguir a próxima fase da Copa São Paulo 2022. Aí é o seguinte, ó, a Ponte, ela está na 3ª colocação. Ela vencendo, ela ultrapassa Juventude e Francana. Juventude e Francana se enfrentam, então um deles vai ficar à frente da Ponte. Se eles empatarem Francana e Juventude, aí a Ponte teria que vencer por 2 ou mais gols de diferença, porque aí no saldo ela ficaria à frente do Juventude, né? A Ponte iria a 5 pontos, Juventude, se empatar, também iria a 5, então a Ponte precisaria de um saldo melhor, ela precisa vencer o Confiança da Paraíba por 2 ou mais gols de diferença para se classificar à próxima fase. Francana, essa já com uma situação muito boa, claro. Se Francana perder e a Ponte vencer, a Francana fica fora. É a decisão aí do grupo 5 da Copa São Paulo. Luca, houve uma conversa e aí a gente vê a diferença de salário, né? O Luca teve que reduzir drasticamente o salário e a Ponte teve que aumentar drasticamente o teto. Ou seja, para se ter uma ideia da diferença hoje, né? Mas o Luca, e outra situação, o Luca deve rescindir com o Fluminense. O contrato dele iria até abril de 2022 agora.
mas ele deve rescindir com o Fluminense para acertar com a Ponte. Isso está muito próximo de acontecer. Ele aceitou reduzir o salário em relação ao que ele ganhava do Fluminense, a Ponte também fazendo um esforço para pagar acima do teto, e o Luca muito próximo aí de vestir a camisa da Ponte para a temporada 2022. Além do Luca, ainda faltam os anúncios oficiais do Kaique França, o goleiro, o zagueiro Fabrício, o lateral Igor Formiga, o meia João Pedro e também os atacantes, o Luiz Fernando, além do Lucas. São esses atletas esperados aí para que a sirene continue tocando no Moisés Lucarelli essa semana, Cabelo. Ô, Thiaguinho, não mandou pra nós a sirene aqui, viu, Thiaguinho? Manda Verdade. A sirene, ficou de mandar a sirene pra nós, não mandou, não. Carlão, Luca, ele não tá ficando no Fluminense porque não tem lugar lá pra ele. Já foi avisado que ele não vai ser aproveitado do Fluminense. Então vai ser feito um acordo, as partes vão, em comum acordo, rescindem o contrato, o Luca vem. Luca, com vontade, aquele Luca de 2017, aquele cai como uma luva na Ponte. Sem dúvida. O Luca dá a impressão, até pela maneira como o Pio expôs aí a negociação, é aquele famoso investimento na carreira, né? Para tentar voltar aos melhores dias, porque... E num Campeonato Paulista, né? No Campeonato Paulista, jogando numa Ponte Preta, como ele teve um trampolim na carreira também a partir de 2017, ele vai tentar fazer esse investimento a partir da Ponte Preta, ele fazer um bom Paulistão 2022, uma boa Série B 2022, para quem sabe, ou com a Ponte numa Série A ou numa equipe de um patamar maior. Então eu imagino que o Luca deve estar pensando nesse sentido. E ele na ponta dos cascos, como em 2017, dá para acreditar que ele vai ajudar sim. E o Luca não é mais um garoto também, 31 anos. 31 anos. 31 anos, então não é mais aquele garoto e tal, mas tem lenha para queimar ainda. Tem lenha para queimar. A única coisa que é aquela interrogação, a gente fez até esse questionamento pro presidente, pro Marco Antônio Eberlin, a Ponte, ela tem que dar conta de pagar essa rapaziada aí. Sim. Porque se for como no ano passado, fala que paga, não vai pagar, aí é diferente. O próprio Marquinhos disse que vai ter condições de arcar. A não ser que caia alguma ação que isso pode acontecer, mas a Ponte vai ter que honrar o compromisso com esse pessoal, porque se fizer o serviço pífio que foi em 2021, corre muito risco, ainda mais recheando o time de medalhão. E o Ivan até tá fazendo, nosso ouvinte, o Ivan tá até fazendo essa pergunta, Carlão, se em 2022, administrativamente, a Ponte vai ser melhor do que 2021. É o que se espera, pelo menos até em termos de contratação, está investindo, o Marquinhos diz que quer ter uma administração transparente, deu uma entrevista coletiva hoje. Sim. Então, essas primeiras ações da diretoria da Ponte, elas estão me agradando sim. Agora, a gente espera que durante o ano ela possa continuar. Ô Carlão, várias contratações chamaram a atenção da torcida aí, Dedé, o próprio Luca que tá chegando, o Wesley. Mas tá faltando aquele 10, Falta né? o 10, Falta cara pra mexer que ali, vai né? fazer da liga isso aí. Porque o Fecim é bom jogador, mas eu acho que não tem ainda envergadura pra ser o cara, o cabeça pensante do time. O mesmo se aplica ao Thales, que permanece. Não vejo essa condição. Então, já que está investiu no sistema defensivo, com nomes importantes, investiu no meio campo, com nomes importantes, está investindo na frente com o Luca, que é um cara importante, nada mal investir num 10 importante. Exatamente. Né? Se está gastando, se tem essa condição, seria importante sim contratar um camisa 10. Agora, a preocupação do torcedor é se vai arcar com esses caras aí. Nós perguntamos pro Eberlin semana passada, que ele falou ao vivo com a gente aqui, sobre o Giancarlo lá do Náutico, né? Ele disse que não foi consultado. Disse que não consultou nada, legal. Mas seria um baita nome, não? Mas ali é caro, hein? Caro. Ali é bem acima do teto da Ponte. Acho também. Que se a Ponte está fazendo esse esforço pro Luca, dificilmente vai fazer com outro jogador. Até se a Ponte contratar um 10, não vai ser esse 10. Mas hoje o que tem a Ponte Preta em mãos, dá para fazer esse Dá para montar um time. Dá para montar um time competitivo, levando em consideração todos os jogadores ali bem fisicamente, numa forma técnica legal, mas sem o cara. O cara. Até em cima disso e tá difícil no mercado, né? Não, é esse caso do Regis aí no Guarani.